Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentarem, de incorporarem novos conhecimentos utilizando-os na formação complementar dos seus cursos de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é soluções em gestão. E para isso, já tenho aqui comigo, ao meu lado, o empresário José Gonçalves, ele que é o sócio-gerente e diretor-geral da empresa Ética Data Software Limitada, aqui em Braga, em Portugal. Ele também foi fundador e sócio-gerente, diretor-geral da empresa Escritório Novo, equipamentos de escritório, já há alguns anos antes da empresa Ética Data, e começou com um escritório de contabilidade aqui. Além disso, já dirigiu ou participou da direção de entidades locais de empresários como o Minho Digital e a Associação Industrial do Minho. Senhor José Gonçalves, é um prazer poder estar aqui, sendo recebido na sua empresa, aqui em Braga, em Portugal, para mais este programa do projeto Oficinas de Gestão. Eu aqui agradeço terem vindo e é um privilégio para mim poder falar para os alunos da Oficina de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento da Universidade de Santa Catarina. Portanto, sejam bem-vindos a Braga, é um prazer. Muito obrigado. Antes da gente começar a conversa sobre soluções de gestão, que é o tema desta teleconferência, nós vamos acompanhar um vídeo que mostra um pouco de como trabalha, onde atua e como se constitui a empresa Ética Data. Vamos ver? A Ética Data é uma empresa que surgiu em 1990 na cidade de Braga, em Portugal. Ela desenvolve softwares para a gestão empresarial. Esses softwares funcionam como ferramentas que permitem diagnosticar os problemas do negócio, através de todo um sistema que inclui o controle de compras, vendas, estoques e orçamentos de uma empresa. A Ética Data possui ao todo 10 pacotes de ferramentas, que vão desde as mais amplas, como gestão comercial, até as mais específicas, como gourmet. Em fevereiro de 2010, a empresa ganhou o estatuto de PME Líder, que valoriza as empresas com melhores desempenhos e perfis de risco. O estatuto é atribuído pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, pelo Turismo de Portugal e em parceria com os bancos parceiros. Voltamos agora para conversar aqui com o empresário José Gonçalves sobre o tema soluções em gestão. E a trajetória da empresa Ética Data, que é dirigida pelo empresário José Gonçalves aqui em Braga, em Portugal, ela tem uma trajetória curiosa, né? Ela surge, a Ética Data, no início dos anos 90, na década de 1990, a partir da sua experiência num escritório de contabilidade. O senhor poderia contar para a gente como é que começou essa sua vida profissional de empreendedor? Com muito gosto. É um percurso realmente curioso, porque eu não começo na área da informática, começo na área da contabilidade, com um gabinete de contabilidade que fazia algumas centenas de contabilidades de empresas da região. Entretanto, na década de 80, apareceu em informática a microinformática. E com a microinformática abriu-se uma nova oportunidade. Na altura fui fazer um curso de informática e gostei, eu achei que isto era um desafio. E comecei por trabalhar sendo revendedor de uma empresa que na altura havia aqui em Portugal, que começou a standardizar o software. Cresci, a empresa cresceu, montei a Ética Data para poder separar a contabilidade da informática propriamente dita, e achei que com os conhecimentos que eu tinha e as pessoas que tinha no gabinete de contabilidade, se calhar estaríamos bem colocados para poder produzir software, já que éramos conhecedores das necessidades daquilo que se passava nas empresas. Daí até ter constituído a empresa e admitir programadores,
a análise nós sabíamos o que é que queríamos, no fundo sabíamos melhor, se calhar, do que algumas empresas que nasceram um pouco à revelia, porque nasceram dos programadores para a gestão, esta nasce da parte da gestão para a informática. De maneira que tenha sido um passo natural, de certo modo, terá sido um passo natural porque nascemos e acabamos por produzir software, fazendo com que o software não violentasse o operador, porque no fundo sabíamos exatamente que passos é que deviam ser dados primeiro e os seguintes, o que não acontecia no início desta standardização da informática, que as coisas funcionavam, mas não estavam bem de acordo com aquilo que era o nosso conhecimento da informática. E foi assim que nasceu a Ética Data em 1990. Temos agora, portanto, 20 anos. Apenas para nós voltarmos um pouco antes ainda da Ética Data, porque nós estamos falando com estudantes de administração que seguramente vão atuar profissionalmente daqui a pouco em áreas que envolvem gestão, enfim. Quais eram os desafios para empreender e para gerir empresas antes da informática? E esse período o senhor passou a época no escritório de contabilidade. De contabilidade. Ora bom, refere-se ao ponto de vista da execução do trabalho administrativo, de gestão. Dificuldade. Bom, desde logo havia pilhas e pilhas de mapas com papéis. Hoje temos isso muito reduzido. E sempre que pegávamos, por exemplo, numa conta corrente, tínhamos que ver, quando era manual, portanto, qual era o saldo que existia, qual era a conta, o que vinha a seguir, ou era a somar ou a subtrair, consoante fosse a débito ou a crédito, e isso demorava imenso tempo, até que apareceu depois a microinformática, que no fundo veio trazer a oportunidade a todas as empresas se informatizarem, mas era penoso na altura, de facto. Sempre precisávamos de um documento, não o tínhamos à mão no computador. Tínhamos que ir à pasta, procurar. O processo de gestão era muito complexo. O processo de gestão era muito complexo. A partir, então, dessa sua entrada no mercado da informatização, da informática, a ideia foi: eu conheço este processo manual. O programador sabe como me dizer como transformá-lo num processo informatizado. E esta foi a diferença que o senhor se referiu agora há pouco. Exato. O programador não sabe como funciona a gestão, ele não sabe quais são as dificuldades de processar uma folha de pagamento ou de programar débitos e créditos ao longo de um mês. O contador sabia, manualmente, e ele transformou isso em algo programável. Esse foi o salto que foi dado. Exatamente. No fundo, nós tínhamos a análise da situação. O programador sabia transformar essa análise em código-fonte, por forma a que fizesse exatamente como tenho os passos a ser dados, os passos corretos. Costumamos dizer que uma das coisas características que caracteriza o nosso software é exatamente ser fácil, de tal modo que dizemos que, no nosso slogan, que mais fácil é difícil. Mais fácil do que isso vai ser difícil. Mais fácil é difícil. É transformar isto num software fácil, acessível, agradável à vista também. Eu costumava até dizer aos meus programadores no início, e isto agora tornou-se hábito dentro da casa, já não é preciso estar sempre a referir isso, dei-lhes como exemplo a questão dos caminhões. Os caminhões de antes eram duros, eram desagradáveis, hoje continuam a ser fiáveis, eficazes, têm ar-condicionado, têm tudo e, portanto, o motorista sente-se bem dentro a conduzir aquela viatura. No fundo, foi o exemplo que eu lhes dei na altura. Façamos como fizeram aos caminhões. Tornaram-nos agradáveis, têm muitas vezes o frigorífico, vocês dizem geleira, portanto, tem o frigorífico, tem boas poltronas, tem direção assistida. Foi este o exemplo que eu lhes dei na altura para que se construir um software agradável. E qual foi o papel que teve a universidade nesse processo de passar de uma atividade manual mais complexa para uma atividade informatizada em que se passou a dispor de ferramentas mais ágeis, eficazes e rápidas?
Na verdade, a Universidade, e nomeadamente a Universidade do Minho, o papel relevante que teve foi formar técnicos programadores. Hoje há mais ligação entre a universidade e as empresas. Não era muito normal, não era muito vulgar. Hoje já se fazem, digamos, alguns acordos com a universidade e a universidade está mais próxima das empresas. Então, na verdade, o grande trunfo que a universidade trouxe foi trazer técnicos qualificados que sabiam programar e que sabiam analisar, depois de nós lhes dizermos exatamente aquilo que precisávamos de fazer. Esse foi a mais-valia. Formaram técnicos para nós podermos utilizar. Não a ligação referente à gestão, não foi nessa altura, não foi. Agora, a gente conheceu, né, a empresa, a Ética Data, aqui fizemos uma visita, acompanhados pelo seu presidente, José Gonçalves, e nós observamos que há diferentes indicações nos espaços da empresa, a Praça da Ousadia, a Avenida da Colaboração, a Avenida da Cooperação. Esses são valores muito caros ao senhor como empresário, como empreendedor? São exatamente, esses são no fundo os valores da empresa. Eu achei que era possível ter os valores sempre presentes, dando os nomes aos corredores, que nós pomposamente chamamos de avenidas, ou às praças. Tem a Praça do Software, a Avenida do Desenvolvimento Pessoal, a Avenida da Inovação, a Avenida da Cooperação, no fundo que são os valores da empresa que fazem com que toda a gente coopere, desenvolva, investigue e inove. No fundo, esses são os valores que eu tento incutir para a empresa. Outro dos valores muito grandes desta empresa, que eu considero e as pessoas que cá trabalham gostam, é que existe um sentido de cooperação dentro da empresa. Esta empresa, ninguém nega informação a ninguém. Desde a primeira hora eu disse, precisas de aprender, está ali um colega que vai ajudar. E isso foi constituído uma marca da empresa. Eles próprios dizem, que às vezes vem do outro lado, aqui é fácil aceder uns aos outros. Ninguém está a guardar a informação para si. Não existe esse tipo de competição entre colegas dentro da empresa. E tem sido muito agradável verificar. Ficou também como um registro, como uma marca da empresa. Agora, a empresa Ética Data, ela produz softwares voltados a soluções de gestão para diferentes cenários empresariais. Pequenas, médias, grandes corporações, empresas do setor automotivo, do setor de varejo, enfim. E internamente, vocês utilizam esses softwares para a sua gestão? Como é que é? Quais são os desafios da gestão interna da Ética Datas? Quais são as dificuldades que se mobilizar, movimentar? Claro que sim. Claro que nós utilizamos o software que produzimos. Aliás, somos a primeira cobaia. Antes de ser distribuído, seja para quem for, ele é instalado dentro da própria empresa. As características da nossa empresa não têm um grau de complexidade. As características da gestão, do software de gestão, não temos o grau de complexidade do que tem, por exemplo, uma empresa com outras necessidades. Mas é uma primeira abordagem e já vemos como é que se está a comportar o software. Depois, para além desse software que nós utilizamos para a gestão, no fundo, que é aquilo que é comum a todas as empresas, nós tivemos necessidade de desenvolver algumas aplicações próprias que se destinam à nossa própria gestão e não são aplicações que estejamos a distribuir. Nós temos aplicações para a gestão das licenças que vendemos, temos aplicações para o marketing, enfim, temos uma panóplia de aplicações para além daquelas que é o nosso core da empresa. No fundo, temos, respondendo à sua questão, sim, para além do nosso próprio software que utilizamos, temos outras aplicações que desenvolvemos internamente para podermos desenvolver a nossa gestão. E os produtos que a empresa desenvolve para os clientes externos, aí sim, eles têm qual perfil? São softwares standards, mas podem ser customizados? Eu queria que o senhor conversasse um pouco sobre isso. Sim, nós temos o software que é standard, mas desenvolvemos também uma aplicação, a que chamamos customização, é assim que lhe chamamos,
que permite customizar a aplicação para a necessidade específica daquela empresa. Assim podemos chegar a muitas mais empresas, sem, contudo, carregar no código-fonte todas as necessidades de todas as empresas, porque o que temos em comum são aquelas necessidades que são comuns a todas as empresas. Sim, temos essa aplicação que permite personalizar essa aplicação para aquele cliente. Agora, José Gonçalves, ele que é o diretor da Ética Data, está nos recebendo aqui em Braga, em Portugal, para falar sobre esse tema Soluções em Gestão. Eu gostaria de aproveitar também que estamos aqui em Portugal para a gente conversar um pouco e ouvir a sua opinião a respeito do cenário macroeconômico pelo qual Portugal está passando. É um cenário em transformação, a Europa, de uma maneira geral, e o mundo também, globalmente estamos falando em um momento pós-crise, com repercussões ainda nem tão mensuráveis, não sabemos exatamente o que pode acontecer. Do seu ponto de vista, onde é que está a origem disso e o que é que nos reserva um futuro próximo em termos de mercados, investimentos, papel do Estado, enfim? Bom, a situação portuguesa, nós costumamos dizer aqui em Portugal que temos duas crises. Temos uma crise que era a nossa já e temos a crise importada, a crise global, que veio acentuar mais a nossa crise. Como é que nós vamos sair disto? Não está fácil. Do meu ponto de vista, acho que não está fácil a saída disto, porque temos uma dívida externa muito grande. A única coisa positiva que nós aqui temos são as exportações, que de facto agora parece que está, mas nesta crise toda, eu acho que é uma oportunidade também que está a surgir para os portugueses. Os portugueses deram-se conta que tinham necessidade de sair e hoje as empresas portuguesas estão a internacionalizar-se. Nós próprios, a Ética Data, já estamos a trabalhar em Angola, em Moçambique, mas vamos abrir mesmo a empresa em Angola e em Moçambique e em Cabo Verde. O Brasil também não está fora de questão, está na calha, de maneira que essa oportunidade, esta oportunidade de internacionalização está a ser aproveitada por muita gente. Voltando atrás à sua pergunta, a questão da crise, vamos ver como é que isto acontece. Vamos ver se os nossos principais parceiros comerciais, se crescerem mais, nós vamos crescer mais, se crescerem menos, vamos crescer menos. De qualquer modo, foi-nos imposta uma marcha acelerada que podia não ter sido assim. Quem é que disse que temos que passar o déficit para menos de 3% em 3 anos? E porquê que não é 6? E porque não é 9? Afinal, há tantos países que têm déficits muito maiores. Eu acho que devemos de reduzir o déficit, mas se estamos a reduzir tanto que não temos dinheiro para investimento, provavelmente estaremos a cavar o buraco ainda mais fundo. Ou como se diz no Brasil, dando um tiro no próprio pé. Dando um tiro no próprio pé. Portanto, a minha opinião era que provavelmente poderia ser, porque ainda não conseguia, aliás, alguém disse que era 3%. A Europa tem que estar com 3% e que tem que ser em 3 anos. Confesso que ainda não encontrei nenhuma explicação. Já tivemos déficits de 10, de 15, de 20, há tantos países que têm déficits. Acho que devemos reduzi-lo, acho que não devemos ter déficit, acho que devemos ter um superávit. Mas agora, o custo que isso vai trazer é que precisa ser avaliado. E ainda há pouco estava numa reunião, antes de vir aqui falar para os alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, e estava a tratar do orçamento de marketing para 2011. Ora bom, se eu não investir em marketing, naturalmente as vendas vão sofrer com isso. Portanto, tem que haver um investimento. Nós deixamos de ter investimento público, a confiança não é muito, tem um investimento privado. Também, se o Estado não vai a jogo, porque é que os privados vão a jogo? De maneira que a minha opinião é essa, portanto as incertezas são muito grandes,
Todavia, é nas épocas de crise que muitas vezes se geram as grandes oportunidades. No caso brasileiro, nós temos tido a oportunidade de conversar ao longo desse programa Oficinas de Gestão com vários especialistas. A primeira das teleconferências que fizemos foi exatamente sobre a crise mundial, os seus efeitos, enfim, e vários outros aspectos da economia. E no Brasil há uma certa visão unânime de que o país deve terminar 2011 com um crescimento de 7,5%, enfim, e aparentemente voa em céu de brigadeiro, né? Ou navega em águas muito calmas. O senhor crê também nisso? Pelo que o senhor tem informação do Brasil, é um país bom para investir ou bom para ser convidado a participar de investimentos no Brasil? Como é que o senhor vê a relação entre as duas nações irmãs, aí, Brasil e Portugal, do ponto de vista da economia? Do ponto de vista das empresas portuguesas investirem no Brasil, sem margem nenhuma para dúvidas, porque se as empresas vão para um país que está em crescimento, os riscos serão muito menores, obviamente. Do ponto de vista do Brasil vir para a Europa, eu vou dizer para a Europa, acho que beneficia bastante pelo facto de, eventualmente, se instalarem em Portugal, porque depois aqui, como já conversávamos há pouco, isto é tão pertinho, entre Portugal e Paris, que entre Portugal e a França, entre Portugal e a Itália, os países todos, e que era isso que, no fundo, esteve previsto com uma grande conjunto de empresas brasileiras da área de tecnologia que, no ano de 2005, viriam para Portugal e depois isso segurou, portanto foi um negócio que não foi para avante, mas sim, acho que as empresas brasileiras têm muito, e falo pela área que conheço, têm muito bons produtos que podem efetivamente vir aqui. Falou que somos dois países irmãos, falamos a mesma língua, que melhor país pode ser para os brasileiros do que Portugal para... E no continente africano também é um espaço de oportunidades para investimentos nesta área, sobretudo, da informática? Ainda é maior, digamos, a oportunidade. O potencial é muito maior. O potencial é muito maior. Os mercados que eu conheço são os países africanos de expressão portuguesa, que nós aqui designamos por PALOPes, e aí está tudo... por fazer. Se não estiver por fazer, está para se fazer melhor. Portanto, já se fez muita coisa lá, eu tenho ido lá regularmente, e tem imensas, mas imensas oportunidades, com crescimentos também de taxas elevadíssimas, de maneira que penso que para o Brasil também, os mercados, nós temos uma coisa em comum, que é a língua. Tanto nesses países de língua portuguesa situados na África, quanto Brasil, quanto Portugal, essa comunidade de 250 milhões de falantes da mesma língua, né? Exatamente. É um espaço de oportunidade, seguramente. É um espaço de oportunidade tremendo, um espaço muito, muito, muito grande. Agora, o senhor já atuou, eu fiz referência aqui, em associações de empresas, né? Associação Industrial do Minho, enfim. Como é que o senhor vê, ou analisa, essa relação, que no Brasil é sempre muito intensa também, entre as empresas, o setor empresarial privado e as demandas que tem sempre com relação ao papel do Estado ou dos governos, com relação à tributação, a oportunidades, a financiamentos. Qual é o papel do Estado? Qual é o tamanho que o Estado precisa ter para conseguir equilibrar as demandas da sociedade e o desenvolvimento do setor privado empresarial? Ora bem, esse é um dos problemas que Portugal tem. Não conheço a realidade brasileira, mas nós temos um Estado, demasiado Estado. Nós costumamos dizer que temos demasiado Estado. O Estado é muito gordo, gasta muito dinheiro, digamos, daquilo que é a produção nacional. E quanto maior é o Estado, maior é a burocracia. Um dos grandes problemas portugueses, que eu presumo que também não deve andar longe da situação brasileira. E esse Estado tem que diminuir e tem que facilitar. Em Portugal tem-se feito muita coisa mesmo, a nível da internet. O Governo tem facilitado a criação da empresa na hora. Enfim, há montes de serviços que estão já acessíveis diretamente. Nesse aspecto, acho que somos um exemplo a nível mundial, somos um exemplo. Mas depois existe muita burocracia do dia-a-dia.
E esse é o maior problema. Nem sequer é o trabalho, nem sequer é o conhecimento, nem é a legislação laboral, enfim, que vai tendo as suas alterações. Nem é isso, é a burocracia. A burocracia impede ou obriga-nos, no mínimo, a que gastemos muito do nosso tempo que deveria ser dedicado ao nosso trabalho, estamos apenas a trabalhar em coisas que não têm produção rigorosamente nenhuma. Isso é uma realidade portuguesa muito vincada e muito difícil de ultrapassar. Nós, como falamos normalmente, né, majoritariamente para estudantes de administração, jovens, moços e moças que ainda estão na sua formação inicial e que seguramente vão estar daqui a pouco atuando profissionalmente na área de gestão, qual é a recomendação que o senhor poderia dar pela sua experiência, pela sua trajetória profissional e pessoal, para estes jovens, de quais são os valores ou atitudes fundamentais na formação para além do conhecimento técnico? Qual é o perfil de um gestor, de um administrador que daqui a pouco vai estar atuando no setor empresarial? Na área apenas da gestão e não do empreendedorismo. Em ambas eu diria. Os valores de um empreendedor, as suas virtudes e também de um gestor, de uma maneira geral. O empreendedor, o gestor, que aqui no meu caso se confundem estas duas realidades. Acho que uma das coisas mais importantes que temos, para além do conhecimento que temos sobre o negócio que queremos levar para a frente, é ser determinado. Todos os dias nós temos problemas que temos que vencer. E às vezes isso desanima, temos que ter a força outra vez no dia seguinte para retomar. E o espírito de sacrifício, eu considero que é um dos valores maiores, o espírito de sacrifício. O gestor responsável, se calhar vai de férias quando quer, ou então nunca vai. Eu não fiz férias o ano passado, este ano ainda não fiz férias, porque entendo que as coisas, eu devo estar por perto permanentemente, vou tendo as minhas saídas que tenho que ter, profissionais, mas é fundamental, eu acho que é o espírito de sacrifício. As pessoas às vezes não pensam que isto seja, como é que eu hei de dizer, há coisas muito bonitas, há todos os dias coisas agradáveis, mas há todos os dias contrariedades e algumas são de monta. E temos que ter, digamos, essa coragem no dia seguinte de voltar e retomar outra vez, porque temos um objetivo, porque acreditamos naquilo que estamos a fazer, porque a ideia que tivemos parece-nos que é uma ideia que tem validade. E é fundamentalmente isso que eu recomendo à juventude, que eu às vezes digo que tem pouco espírito de sacrifício, é no fundo isso que é preciso. É um bocado o espírito de sacrifício, determinação, não se deixar abater pelas contrariedades, e vai sempre existir contrariedades, não tínhamos dúvidas nenhumas, fundamentalmente isso. E estando a parte, digamos, do dia-a-dia, daquilo que se passa no dia-a-dia, ir-se informando daquilo que passa, das tendências, daquilo que o mercado consome, do que está a pedir. E normalmente esta informação até é gratuita, como eu costumo dizer, que são os nossos próprios clientes que nos dizem as necessidades que têm. E portanto, por que não aproveitá-la? Mas fundamentalmente eu penso que é o espírito de sacrifício e ter, digamos, uma luz que o orienta, que é um objetivo que esse empreendedor, que esse gestor fixou. A partir daí é ir monitorizando a evolução, os resultados, exatamente. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o empresário José Gonçalves, ele que é o diretor-presidente da Ética Data Software aqui de Braga, em Portugal, dentro de mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. E qual é a projeção para o futuro no médio prazo para a Ética Data? O senhor já falava agora há pouco, pretende se instalar em países como Moçambique, Angola. A perspectiva é internacionalizar mesmo? Esse é o grande caminho que as empresas devem perseguir, no seu entendimento? Sim, a Ética Data é seguramente o caminho. Estamos envolvidos em 2 projetos, um de internacionalização, outro de investigação e desenvolvimento, com os apoios que existem da União Europeia. E
e é a internacionalização. Eu há pouco dizia que é uma oportunidade, obriga-nos a ir para fora. O mercado aqui começa a ser mais curto e, sendo mais curto, portanto, obriga-nos a ir para fora. De maneira que, estando envolvido nesse projeto, vamos para fora. A língua, mais uma vez, leva-nos a Angola, a Moçambique, a Cabo Verde, eventualmente ao Brasil, enfim, que é um país que está num desenvolvimento estonteante, daquilo que nós vemos sim, aqui, sim. não é? Estonteante, de maneira que esse é o caminho, não só da Ética Data, mas presumo que de grande parte das empresas portuguesas é o caminho. Está curto isto. Deixa eu lhe perguntar também algo que me chamou a atenção. Ética era o nome da primeira empresa, né? Eu tinha aqui escrito, deixa eu ver se eu recupero, né? Escritório Técnico de Intervenção Contabilística e Auditoria Limitada. Mas também ética como valor. Ética como valor, exatamente. Não só como Ética como valor, exatamente. Aliás, a história é muito engraçada porque o nome é meu. Eu é que escolhi o nome Ética porque gostava de ética, que me parecia adequado à empresa que tinha, que era uma empresa de contabilidade, e depois fui à procura de cada uma daquelas letras, dissesse alguma coisa, e isso deu Escritório Técnico de Intervenção Contabilística e Auditoria. No fundo, foi um pouco construído da palavra para o desenvolvimento e não ao contrário. E depois, data incorporada à ética por dados, por informática. Com a evolução, digamos, que eu fiz na minha vida, passei para a parte da informática e foi um prolongamento da primeira empresa que tinha criado, agora de dados. Naturalmente deu Ética Data. E aí a pergunta que eu iria lhe dirigir tem relação com valores. Ética suponho, tenho certeza, enfim, melhor dizendo, que ética é um dos principais valores que o senhor cultiva e trabalha, mas há algumas questões que nós temos visto no mundo corporativo que valorizam mais a empresa. Sustentabilidade, ações de responsabilidade social ou socioambiental. Qual é o papel efetivo que o senhor vê nas empresas relativamente a esse tipo de valor? Também é irreversível a atuação nessas áreas? Ações de responsabilidade social, ações de melhoria do entorno onde o negócio está implantado, para que todos tenham a melhoria de qualidade de vida. Como é que o senhor enxerga essas tendências mesmo? Vejo que é inevitável, porque no fundo a sociedade é um prolongamento da empresa. E eu só tenho uma empresa, é uma célula apenas, mas eu vivo com a sociedade, com as pessoas, e naturalmente que acho que devemos interagir com as pessoas. Os tempos já estiveram melhores, hoje não está muito fácil as empresas disponibilizarem grandes verbas para... Mas vamos fazendo, uma coisa aqui, outra coisa ali, vamos fazendo. Mas é no fundo como eu vejo, somos apenas uma pequena célula de uma sociedade que está lá fora, temos a escola, temos a família, enfim, temos essa gente, esse entorno todo, e portanto nós estamos integrados dentro dessa coisa. Presumo que sim, quer dizer que é essa... os valores que a ética, no fundo, sintetiza ou representa. Sintetiza, exatamente. Muito bem, nós estamos aqui nos aproximando praticamente do encerramento desta animada e rica conversa com o empresário José Gonçalves, que nos recebeu aqui na sede da sua empresa, em Braga, em Portugal, falando sobre soluções de gestão. E quando nós nos aproximamos do encerramento desses programas, eu sempre peço aos nossos convidados que em 2 minutos ou mais passem mais uma vez a sua mensagem, o seu recado para estes jovens que estão se formando, que precisam cultivar valores para além do conhecimento técnico e precisam se preparar para um mundo que às vezes é competitivo, para um mundo real do trabalho que às vezes é frustrante, assustador e ameaçador. Se o senhor pudesse passar uma mensagem em 2 ou 3 minutos aos nossos jovens que nos acompanham. O que eu posso dizer aos jovens, de facto, é reforçar aquilo que eu dizia há pouco, no fundo, que se preparem tecnicamente, porque me parece que é importante tecnicamente se prepararem. Se um dia resolverem empreender, então nessa altura que se verifiquem, digamos, todas as necessidades que aquele negócio vai ter e, fundamentalmente, que não desanimem.
porque todos os dias vai haver problemas na empresa. E se não houver problemas na empresa é porque já não há empresa. Todos os dias uma empresa é como a vida das pessoas, a vida privada das pessoas, às vezes estão doentes, às vezes estão mal dispostas, as coisas às vezes não correm bem, mas depois lá vem um dia a seguir em que corre bem. E hoje, por exemplo, para mim, posso dizer, foi um dia de magníficas notícias. Hoje eram as notícias, hoje umas atrás das outras, e cada uma a vir do seu lado a dizer boas notícias. É curioso que nos juntámos 4 pessoas e cada um trazia uma boa notícia, porque eu tinha recebido dos clientes, enfim, dessas coisas todas. Portanto, há muitas coisas boas e, fundamentalmente, se quiserem empreender, eu acho que fazem muitíssimo bem. Dá algum gozo também pessoal, e acredito nisto, eu estou a dizer isto com muita sinceridade, dá algum gozo pessoal, deixar alguma marca, porque fizemos alguma coisa pela sociedade, porque levámos longe os nossos produtos, o nosso nome, é um gozo pessoal. Eu digo isto, não sei se será vaidade, mas não é vaidade, estou a falar para os jovens, estou a dizer, acreditem nisto, vale a pena, dá algum gozo, ou melhor, dá muito gozo, e o gozo que dá é maior do que os sacrifícios que temos que fazer no dia a dia. Muito bem, assim nós vamos encerrando mais esta teleconferência, aqui conversando hoje com o empresário José Gonçalves, proprietário da Ética Data Software aqui de Braga, em Portugal. Muito obrigado pela conversa, bastante animadora e belíssimo exemplo para os nossos jovens de empreender com essa disposição e essa vontade. Muito obrigado por terem vindo, foi um gosto tê-los recebido aqui, a casa é vossa, à vossa disposição, ou dos alunos do curso das oficinas de gestão, que têm a porta aberta, vejam o nosso site, se precisarem de alguma coisa, cá estaremos para os ajudar. Muito obrigado mais uma vez. Nós ficamos por aqui. Você sabe as informações completas sobre a programação das próximas palestras e cada uma das palestras já produzidas dentro desse programa, você encontra no endereço www.oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.